Voltamos aqui para ficar ligadinho com você, meu telespectador. E agora, nesse novo bloco, teremos novas pautas também. E ainda conosco, continuaremos aqui com Jailson, com Josivan Lins, com o professor Edinaldo. Professor Edinaldo, e aí, o que é que temos para nós agora? Agora vamos também tratar em questões nacionais e algumas explicações sobre as questões dos poderes, a constituição dos três poderes. A definição dos três poderes ele foi elaborado pelo Montesquieu. E o Montesquieu definiu os três poderes como, por exemplo, os poderes para se haver um contrapeso. E nesse contrapeso, isso servia como se fosse um freio. Em questões, por exemplo, de anormalidade ou de um comportamento ilegítimo de um dos poderes, haveria um poder que poderia fazer uma mediação. Poder moderador. E poder dar um tipo de equilíbrio em relação às decisões e às anormalidades que estava em rigor. Em relação a isso, o poder judiciário, nesse caso, ele no Brasil, ele tem se posicionado de uma forma que parece que algumas vezes ele se posiciona contra, de uma forma geral, contra o cidadão. Em relação à liberdade de expressão, em relação às redes sociais e a liberdade de comunicação sobre qualquer tipo de assunto ou sobre qualquer fundamentação que esteja relacionada a algum espectro político, algumas questões, por exemplo, eleitorais e algum outro tipo de assunto sobre determinado teórico. E nessa questão, como é que vocês podem, por exemplo, expor para nós, passar alguma informação ao telespectador em relação à fundamentação e o rito dos três poderes e, a partir daí, vocês poderem tecer um comentário sobre o comportamento do STF em relação à sua ação e operação no Brasil. Certo, eu vou começar falando um pouquinho de como chegamos até aqui e a partir daí os meus colegas podem dar continuidade a partir do hoje e do agora. Se parece que o nosso judiciário ele não toma decisões, vamos dizer assim, em prol do grande cidadão, porque de fato, muitas das vezes, ele não toma essa decisão em prol do cidadão. Ele toma muitas das decisões, e quanto mais se aumenta o grau no judiciário, mais isso fica evidente, porque eles estão indo a favor de certas agendas políticas. Para entender isso, a gente tem que saber o seguinte: há um tempo atrás, houve um camarada, um socialista, um filósofo que se chamava Gramsci, e ele dizia que a sociedade, para ela virar socialista e ter a revolução, ela deveria que pessoas que fossem socialistas entrassem nessa sociedade, entrassem nesses cargos públicos, e a partir desse momento que ele entrasse nesses cargos públicos, eles começassem a fazer com que quem entrasse fosse socialista também. Ora, pessoas do Brasil, muitas pessoas do Brasil, da esquerda do Brasil, leram Gramsci e aplicaram Gramsci. E aí o que é que acontece? Isso também passou a ser fato no judiciário. Então, a partir da década de 40, década de 50, 60, o pessoal do socialismo começou a entrar no judiciário, começou a entrar no judiciário. Uma vez que eles se tornaram maioria, o que é que acontece? Ora, se a maioria ela tem uma causa que vai acima do cidadão, que é a ideologia ela vai acima de qualquer cidadão. Se ela tem uma causa que é a ideologia, então ela não mais servirá ao cidadão, ela vai servir à ideologia. Por isso que vemos, quanto maior grau se tiver no judiciário, maior vai ser essas decisões em prol de um movimento, em prol de um partido. Bom, isso é a partir de agora, e a partir de agora os meus colegas podem falar. O Jailson pode fundamentar em relação à questão dos três poderes e o ritual das indicações, como é que funciona, quem indica um ministro do Supremo, como é que se desenrola o ritual internamente nas questões dos três poderes, e especificamente o judiciário. Voltando a um pensamento que é indispensável, nós temos aqui, nossa nação, nós temos a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituinte de 88. Feita por comunista. A Constituinte de 88, ela distingue, ou seja, ela
deixa cada um dos poderes no seu devido lugar. Onde o judiciário não é superior ao executivo, nem tampouco superior ao legislativo. E nem o legislativo executivo, da mesma forma, será superior um ao outro. E nenhum deles pode ultrapassar o seu limite entrando no território de outro. Então, quando nós olhamos para a nossa nação, um fato histórico que ultimamente a gente contemplou abertamente, ou seja, a invasão de um dos poderes adentrando os demais poderes, ou seja, influenciando, tomando decisões que não lhe cabia, não lhe cabe, e fazendo fundamentações fora daqui da regra. Porque a Constituinte ela veio para organizar o Estado, organizar os poderes. Então, no nosso país, como já falou anteriormente José Disseu, né, que teríamos a ditadura da toga, né, que ele já sabia, e muito tempo ele tinha falado isso aí. Rui Barbosa. Rui Barbosa também falou antes, mas o próprio José Disseu falou. Eles, quando não tinham tanta afinidade um com o outro, ele soltou isso aí. Então ele disse, o Brasil corre um risco gravíssimo de entrar na ditadura da toga. Ele até sugeriu exonerar o destituir. Por quê? Porque segundo a nossa Constituição, não é Supremo, mas e sim Mas é definido como Supremo. Nesse conceito de Supremo, nada está acima dele, né? Isso, está acima de todos os poderes. Ou seja, segundo o entendimento, né? Mas segundo a Constituição, eles não estão acima de nada. Mas é possível a gente, por exemplo, dar um conceito, uma definição para elucidar mais? Por exemplo, se ele é Supremo e ao mesmo tempo ele é indicado, como é que funciona exatamente a parte interna? Aí é onde choca as questões. Por quê? Porque quando eu passo a indicar, você como presidente passa a indicar, você começa a quebrar alguns viés. Da supremacia? Da supremacia, claro. Porque se eu sou Supremo, como é que eu sou indicado, né? Isso, porque eu estou reajustando e adaptando-se a uma política de indicação, como falou né? José Disseu, não deveria ser a corte, porque a corte não seria suprema, estaria no lugar dela de corte. E não, nesse caso, o Supremo é o presidente, porque é ele que indica, que indica os ministros, o STF, então o Supremo é o executivo. Então a questão que ultimamente a gente contemplou algo que nós não tínhamos conhecimento, quase ninguém sabia quem era. Alguém que estudava para concurso, entrava na parte administrativa e tal, aí tinha a fala de fulano e tal, né, segundo o entendimento de ministro tal, segundo o entendimento de ministro tal, então nós temos até o nosso alagoano lá. Então, se falava deles aí, quando você sentava para estudar para concurso, segundo o pensamento de fulano e tal. Mas, tirando disso aí, ninguém tinha conhecimento quem era Supremo, quem participava do Supremo, não sabia da primeira turma, da segunda, ninguém tinha conhecimento disso. Então, ultimamente chegou às claras isso aí, e as atitudes errôneas, cara, ou seja, os caras invadiram os poderes, o executivo tomando decisão do executivo, se blindando e neutralizando a ação do executivo, entrando no legislativo, dando dicas, dando orientações, que ele já fugiu da sua competência. Da competência. Do seu campo de atuação, campo de atuação, ou seja, então a gente vê que a gente está totalmente longe de termos um Supremo ileso, mas assim, todo contaminado e contaminando os poderes e, cara... Eu quero fazer uma pergunta em cima dessa sua fala, porque eu quero que você continue com esse mesmo pensamento aí, que está muito bom. Mas o que levou o povo a perceber até essa revolta? Porque o povo está revoltado com o Supremo Tribunal. Não só com ele, mas com vários políticos. Há um ressentimento nacional, empresas... Com certeza. Então, o que levou o povo a pensar dessa forma e a ver dessa forma a ponto de criticá-lo e aí ter uma defesa dele, né? Eles se defenderem. Um contra-ataque. O que levou o povo a ver dessa forma? Uma das coisas importantes e indispensáveis é tipo as redes sociais. Por isso que o canal é fundamental, porque... Seria por esse motivo que eles querem... dominar tudo agora, redes sociais, Facebook. Ampliar regulamentações ao limitar, ou seja, até excluir determinados canais que não tem excluído. Então, as redes sociais abertas estampou isso aí, ou seja, tipo, a comunicação
de uma TV aberta, livre. Mas isso passou a ameaçar, por exemplo, as TVs abertas e essas mídias paralelas, passou a ser uma ameaça ao STF ou passou a ser uma ameaça a político que indicou respectivos ministros? Ambos. Tanto aos ministros quanto aos políticos que indicaram. Ou seja, porque há um coito, não há uma questão de... Há um conluio nesse caso, né? Pode ser, entendendo dessa forma assim. Porque deveria ser o seguinte, não ter partidarismo, não ter vínculo, não ter amistosidade. Ou seja, claro que você não vai indicar o inimigo para uma coisa, mas que tenham assim... não tem afinidade. E seja, na verdade, a partidário, né? Isso, e apático a questões de ideologias políticas, eles né? estão lá, a maioria é amigo um do outro, que descondena um, que... Entendeu? Absorve o outro, que condena um. Que condena que não deveria ser condenado. Ou seja, que ele não está para condenar ninguém. Eu acho que o maior erro do STF, sabe qual foi? Foi condenar o Lula. E se desfazer o que fez, né? Foi o maior erro até hoje na história do Brasil, foi o STF ter condenado o Lula. Mas assim, foi o STF que condenou ou foi a Polícia Federal, o TRF, Não, TRF4? a Polícia Federal fez a investigação, mostrou as provas do crime. Ele foi para a primeira, foi condenado, segunda e aí terceira instância terceira, e aí subiu para o STF. Aí o STF deu o que foi aprovado lá, o STF tá certo. É total que depois tem um áudio do Lula, ele chamando de acovardado os ministros do STF, de acovardado. Que iriam chegar até ele. Inclusive ameaçou até pessoas que não sei quem estava preso e ninguém fez nada com ele, ameaçando. Então foi o maior erro. Agora o que eu acho interessante, sabe o que é? É como é que o cara condena o rapaz que supostamente era inocente e depois tem a cara de pau novamente de descondenar. Rapaz, isso é o pior vexame que o STF passou. É por esse motivo que o povo está odiando tanto eles. E eles não têm onde se esconder, não. O Alexandre de Moraes na Itália foi hostilizado lá pelo... Segundo ele, foi agredido verbalmente, até parece que fisicamente, segundo ele lá. E ninguém libera as imagens. Ninguém libera o vídeo para ninguém ver. Tem coisas aí que acontecem no Brasil. O cara, só porque deu um telefonema ou foi um pix, quebra o sigilo telefônico. Aí tem um tal de Adélio que tá preso aí não sei quanto tempo, não sei se já foi solto, já ele? Deu uma facada no ex-presidente. Rapaz, o telefone dele não tem como quebrar o sigilo. Por quê? O que é que tem a esconder? Então tem alguma coisa a esconder. É disso que a população tá revoltada. E o Eduardo Girão, senador, ele dia 11 agora, segunda-feira, ele aclamou, pediu para a população voltar às ruas, protestar contra as atitudes do STF. Porque, rapaz, não tem condições não, rapaz. Tá demais já está demais. E eu acredito que se as pessoas não fizerem alguma coisa, essa liberdade vai ser extinguida. Você vê, prendeu mais de 2.000 pessoas sem o devido processo legal, que não pode. Primeiro, tentativa de golpe. Então, vamos investigar se realmente existiu isso aí, ter o processo todo, aquela legalidade, e se for condenado, ser preso. Não, os caras estão presos até hoje, soltou 90 agora. Pô, ficou 1.000 e tanto lá preso, estão presos até hoje. E o interessante, né? Qual o objetivo disso aí? As imagens eles não querem abrir. Por que eles não querem abrir, né? Mas, por exemplo, a gente também tem muita coisa a esconder, rapaz. Entre esses três poderes, a gente vê um destaque dos dois poderes, o STF, que é o judiciário, e o executivo. Mas e as questões parlamentares? Onde é que estão o poder parlamentar, a autoridade parlamentar? Os caras tudo cheio de Onde processo. é que eles estão? Os caras tudo cheio Será de processo. Será que a turma da direita não ficou como a minoria, né? Legislativo? Que é a minoria. Poderia, no mínimo, né, ter uma reação. Não, só grita, só tem berro. Não pode fazer mais nada, só berro. Por isso que o Eduardo Girão está pedindo para a população. Quantitativo de voto, de coro, não é o suficiente para determinadas ações. Então, os caras tudo com processo, cara. Aí não tem como reivindicar nada, não. Ou seja, na verdade, nós teríamos quem? Para ter uma atitude coerente, teríamos o nosso Senado. Mas quando nós chegamos lá no Senado brasileiro, praticamente todos estão pendentes. Então não tem força para chegar e executar o impeachment de um determinado ministro que está agindo fora das quatro linhas ou estão agindo inconstitucionalmente. Tipo, porque nós contemplamos aí vários ministros aí em algumas organizações, ou seja, em algumas reuniões, dizendo que nós conseguimos derrubar, nós conseguimos desfazer, executar, aniquilar o bolsonarismo tal.
Ou seja, isso não é a função de um ministro. Ou seja, isso é uma baixaria. Então, mesmo que fosse uma corte, o cara estava fora dos padrões de uma corte, como também está fora dos padrões de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por aí nós entendemos a revolta do povo. Ou seja, se eu tenho um representante de determinado do povo, poder, eu também, minha isso, também, eu faço parte do povo. Isso, que não está se portando, não está se comportando, não está andando como convém, então, agindo contra a sociedade, ou seja, eu vou ter contra orgulho, o cidadão comum. contra o cidadão comum. Então, as decisões do STF têm sido anti-pessoas, ou seja, anti-povo, anti-nação, Anticapitalista. Rapaz, anti-tudo, tem anti-tudo repórter que aquilo. tá- Anticonstitucional. Isso, ou seja, como é que você está ali, você cria um inquérito, porque o inquérito não pertence ao ministro, o inquérito pertence, no mínimo, a um delegado da Polícia Claro. Civil, estadual, e sobe aí para o federal, para depois chegar até ele. Ou seja, A última instância. Primeiro o Ministério Público, né? Isso, vai para o Ministério, aí o delegado remete ao Ministério Público, o Ministério Público remete Vai ao analisar se juiz, realmente vai precisar aí mandar o pro juiz, porque se vê que aí dá o juiz resolvido. analisa se realmente tem respaldo para depois entrar com ação, para depois de um recurso chegar até eles. Aí no recurso ele vai dizer, cara, aqui não tem como absolver, realmente vamos condenar. Aí ele cria um inquérito, julga, sentencia e pronto. Então aí ele já foge. Infelizmente essa revolta, e dá para se entender e se ver pelas mídias, pelas comunicações informadas, por meio de toda a informação veiculada, que, cara, não tem o brasileiro orgulho do seu legislativo, não tem orgulho do seu executivo e muito menos do seu judiciário. Infelizmente tem sido uma praga e uma ditadura da toga. Nesse caso, uma nova pergunta em relação dando continuidade à questão do judiciário e o comportamento de um dos ministros do STF. Segundo o Infomoney, que é um site de investimentos e negócios, eles abordaram a questão da pauta da Lava Jato. E que diz assim, segundo o Infomoney, com a pauta anticorrupção, Sérgio Moro defende Lava Jato e rebate ministro Dias Toffoli, afirmando que corrupção nos governos do PT foi real. Diante dessa questão, E muito real. diante dessa questão de todo aquele conhecido ao público, aquela publicidade de fato ter acontecido em relação a vários esquemas nacionais envolvendo o PT e o governo do PT, e o posicionamento do ministro do STF, Dias Toffoli, ter se posicionado em relação a um tipo de rejeição ou desapreciação da questão da Operação Lava Jato. E em relação a isso, o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que agora é senador, ele rebate Dias Toffoli dizendo sim que houve corrupção dos governos do PT e que a pauta de anticorrupção é uma verdade constante que ele vai continuar defendendo. Nesse caso, o que é que vocês dizem em relação à posição do ministro do STF, que também foi advogado do PT, e ele, na verdade, advogado, foi na indicado Ele pelo tem só o PT. título de ministro, tem de juiz sem ser juiz. Ou seja, na verdade, os ministros do Supremo, eles não são juízes, A eles maioria, são né? advogados, né? Na maioria. Tem Isso. alguns ali que parece que é formado em advocacia. Pronto. Não, mas todos para chegarem lá são advogados. Eles não são Não, juiz. Alguns. Mas é o seguinte, é mais uma atitude vergonhosa, onde o povo vai realmente repudiar, perder mais ainda a esperança. Ou seja, enojar uma atitude dessa. Porque é o seguinte, se o próprio Supremo, como foi falado aqui, ele reconheceu toda a sentença contra determinada pessoa, contra determinada causa, e sentencia as pessoas a devolverem, como é que eu vou devolver aquilo que eu não peguei? E os depoimentos, e as provas, as e os delações. 6 bilhões que Várias foram confissões. devolvidos para a Petrobras. Como O é que único que não justifica isso? confessou foi o chefe, o único. E quando ele falava que a confissão dele era, não sei, eu não tenho conhecimento disso aí. Era a única confissão dele. Mas muitas empreiteiras, presidente de empreiteira, presidente da Petrobras, tudinho confessaram, fizeram as delações, devolveram o dinheiro. Peraí, se não houve crime, esse dinheiro é falso? Mala Mas de ele dinheiro, tem caixa isenta, de dinheiro. nesse caso ele isenta a um tipo de Respondendo o novamente. maior erro judiciário da E eles história
foi exatamente esse feito pela Tem Operação um- Lava Jato tem- em relação ao presidente. Tem um líder comunista que ele diz assim: você vai acreditar nos seus olhos ou vai acreditar no que eu digo? Que é basicamente, traduzindo isso, que é basicamente dizer o seguinte: você vai ouvir a verdade ou vai querer me ouvir ou me obedecer? Ou seja, a autoridade dos seus olhos não valem, né? Só que já tem outro escritor que diz que os olhos são inúteis quando a mente é cega. Exatamente. Aí vai ficar na mesma coisa. Aí assim, temos aí o maior roubo da história de um país. Foi o maior roubo, foi o saque do PT. O Petrolão e o Mensalão. Foi o maior roubo da história de um Os país. maiores. Rapaz, Caso, né? Correios, que não tem nenhuma empresa para competir no Brasil. Exatamente. Ele ainda conseguiu falir Teve isso prejuízo. de milhões. Rapaz, de existe isso milhões. não, velho. Como é que acontece um negócio desse? Tá entendendo como é? A Petrobras, que é Aonde a ele única pôde empresa, tirar, ele tirou, cara. a Petrobras, que é a única empresa no Brasil que tem autoridade para estar revendendo o petróleo aqui, nacionalmente falando. Dívida de milhões. Entrou na educação, dívida de milhões. Fez tudo ficar no negativo de milhões. Não é tipo, é de milhões. Todos esses setores. Entrou e fez dívida de milhões. E assim, aí você via senador, deputado com dinheiro na cueca, correndo com dinheiro da... Isso é coisa de filme. Isso é coisa que acontece Não, em e filme. inclusive ficou o nome dele conhecido como Capitão Cueca. Devido a esse fato que ocorreu naquela investigação da Lava Jato. E todo mundo viu os vídeos, Sim. entendeu? E ele com dinheiro E na ele cueca. Com dinheiro Não, na cueca. talvez ele assistiu o filme Lobo do Wall Street, o Lobo do Wall porque Street, levando é dinheiro dos complicado. Estados Unidos para a Suíça. É Tanto complicado, que o você- juiz da Lava Jato, né, o ministro que estava responsável pela pauta da Lava Jato, supostamente, né, ele fez uma viagem e aí ele morreu. O jato dele caiu Ele em era água. que estava investigando tudo. E ele tinha toda a lista. Teoriza lista completa. Vasque? Isso. E ele tinha toda a lista de todos os participantes, estariam condenados e de repente o cara morre. Então, pode ser uma causa natural, ou seja, a gente Uma pode falha, imaginar uma falha no motor. mecânica, Uma falha mas mecânica, muito. Por que elétrica. não morreu outra pessoa? Mas o cara é muito. Há E muita- aí, e outra, aí quem assume o lugar dele? Há muita Ah, não, coincidência. lembro pessoa quem que que fez o assume. contrário. O Alexandre de Moraes. Há muita É quem coincidência pelo assume incidente. o lugar né? de Teoriza Teoriza Vasque. E além disso, É nós muita temos- coincidência que acontece E além no disso, nós Brasil. temos uma série Mas o- brasileira reportando o seguinte: a alegria daqueles que foram condenados, foram sentenciados, estavam presos. A alegria, não. Isto que você falou agora há pouco, que o maior erro, nós vamos ser livres, mas nós seremos absolvidos, tal. Nós seremos descondenados, também descondenados. Então, há uma série brasileira que, antes de tudo isso acontecer, já reportou. Ou seja, seria uma previsão, uma profecia? Ou uma agenda? Ou uma agenda daquilo que deveria ser cumprida, que está se cumprindo. Certamente é uma agenda, né? É, com Dá- certeza. dá- E ela pra está entender. se acelerando, né? Dá a Com se entender certeza. dessa forma, né? Então solta-se Barrabás nesse caso? É. Sempre foi, né? É porque aquele episódio, né, é baseado exatamente nisso, né? Um dos episódios de absolvição, né? Então parece. Agora, em relação ao comportamento especificamente desse ministro, em relação ao PT, em relação ao Lula, em relação a contra-argumentar a questão da Operação Lava Jato. Quem foi que indicou ele ao STF? Tem alguém, sabe? A resposta da Quem é- Felipe, quem é- ele quem- veio do governo do PT. Então, se ele veio do governo do PT e o Petrolão foi durante o governo da gestão do PT no Brasil, então tá respondido, eu acho, né? Rapaz, existe uma briga até entre eles mesmos. Porque os caras suspeitam, inclusive tem canais aí no YouTube que divulga bastante isso aí. Que eu mesmo não consigo provar isso aí, né? Mas eles afirmam lá que existe uma trama por trás dessa política aí. Indicar o Lula, realmente, sabendo, aí vai voltar aquele mesmo assunto, que não tinha essa popularidade toda, esse voto todo, mas o objetivo era botar o Alckmin. Então, eles afirmam que antes que termine o mandato do Lula, quem vai assumir a presidência é o Alckmin. Como, eu não sei. Que vai dar continuidade à agenda, né? Que é a mesma agenda, coisa, a né? mesma porcaria, não muda nada, é trocar 6 por meia dúzia, E o não muda nada. E o interessante, Ednaldo, é que ele dá essa fala, mas se nós formos nas redes sociais, encontraremos alguns vídeos no qual ele se posiciona
a favor da Lava Jato. Dizendo Ele quem houve se posiciona? Dias Toffoli. Essa autocontradição interna mesmo entre eles, né? Impera de forma absoluta que eles não conseguem contemplar ou perceber. Seria um problema cognitivo ou mau caráter mesmo? Não, mau É caráter. mau caráter. A questão Mau caráter. de você está na lama Mau se sujando caráter. a cada dia mais. Então, ele abertamente, numa palestra, não sei qual foi o evento, ele diz que a maior corrupção ocorrida no mundo, no país, que foi a Lava Jato, tal, e agora ele está querendo desfazer daquilo que Daquilo ele fez. É mesmo que só ele disse. alguns ouvintes que estão a nos ouvir, e dá uma pesquisada aí direitinho que você vai encontrar. Fala Dias Toffoli, dizendo que a Lava Jato realmente existiu, foi a maior corrupção do Brasil e no mundo. Agora, em pensamentos, a questão hipotética, embora nunca aconteceu no Brasil, existe uma possibilidade do STF ter, por exemplo, algum tipo de impeachment para algum ministro? Essa possibilidade, como eu falei anteriormente, A gente pensando hipoteticamente. é só hipoteticamente, porque quem deve entrar com a ação e fazer a execução, acontecer o impeachment a favor ou não, ou seja, se a pauta do impeachment vai impeachment ou não um ministro, está nas mãos do Senado brasileiro. Então, se o nosso Senado brasileiro, parcialmente, ele está comprometido, isso é só... É porque o Senado não tem a maioria, né? Então, para fazer... Então, é por isso que eu disse que parcialmente, ou seja, teremos alguém, mas não teremos coro suficiente para fazer acontecer. Então, nunca vai acontecer no Brasil. Se isso não vier por uma manifestação popular, eu acredito que será impossível impeachment um ministro. Por quê? Porque eu não confio nas urnas eletrônicas. Eu não confio, não. Mas você, Mas o presidente... você acha que a reação popular Então, ela consegue eu acho que colocar adiante acho, algumas questões eu acho que é nacionais a em única- relação aos poderes? eu acho que é a única forma, se é que Ou isso pode... seria entendido como um tipo de traição em relação a desrespeito às instituições, antidemocrático, né? antiético? Atos antidemocráticos, A mesma isso é o que vai ser São uma taxado. manifestação, Então, se né? não for uma manifestação popular, eu acredito que o Senado não vai conseguir, porque é o seguinte, eu analiso dessa forma, se, por exemplo, se o Senado não tem a maioria para que aconteça, para que seja, haja o processo de impeachment do ministro, por exemplo, digamos que eu me candidato ao Senado, e você também. E aí, quem vai nos eleger é supostamente a população. Mas é lá na caixinha mágica. Será que eu vou conseguir chegar lá? Porque ele já sabe meu pensamento. Já sabe qual é a atitude que eu posso tomar em relação a ele. Ou ele vai caçar algum processo que eu tenha obtido durante o meu processo eleitoral, porque só entra lá, dependendo do processo eleitoral, que vem prefeito, deputado, essas coisas, chega lá, ou advogado, algum dessas coisas. Então, eu acredito que nunca vai chegar a ter a maioria para fazer um impeachment. Não vai conseguir. Falando um pouco sobre Suprema Corte, Supremo Tribunal, nosso Brasil, o que está acontecendo no Brasil é simplesmente a sombra do que tem acontecido na Venezuela. Ou seja, a ditadura imposta e Prolongada? prolongada de acordo com a ajuda da Suprema Corte de lá. Está entendendo? Então, o Maduro está lá por meio da Suprema Corte. É tão tal que as perseguições políticas têm partido. Tem que ter aval do Isso, STF. e acontece por meio deles também. Então a mesma coisa está se repetindo, o que aconteceu está se repetindo no Brasil. É a tendência a piorar, ou seja, assim como está acontecendo aos poucos, o povo está cansado e a revolta Mas não reage. populista, Há a uma revolta possibilidade. populista está começando aos pouquinhos, ele foi apedrejado agora recentemente. Mas a questão da Venezuela. Isso aí da Venezuela são uma coisa que primordialmente aconteceu lá, acontecendo de outra forma diferente lá aqui na Argentina, então, em outros países aqui da América do Sul, e supostamente quando o povo brasileiro, que é um povo assim, um pouco tal, assim, bem paciente, quando estiver lá no abismo mesmo, não tem mais saída, não é o jeito de fazer isso Aí aqui. vai virar todos reacionários, Aí a né? questão, o populismo vai acontecer. Foi isso que aconteceu tá acontecendo na Argentina. Então, aí é expectativa. Uma pode acontecer isso intifada aí. ocidental Aí vai os caras serão desencadear forçados, aqui no Brasil. serão assim. forçados a nos fazer. países Tipo, da- até os do melancias Ocidente. serão forçados assim, não, realmente, vamos botar o verde para Ô, Jailson, mas assim, acontecer, mas se a acontecer. gente, por exemplo, já que isso é muito hipotético, né? hipotético. Isso flutua no pensamento da hipótese, em questão, por exemplo, do impeachment a um ministro. Todavia, se a gente for observar uma reação popular legítima contra um dos poderes, por exemplo, eles ativariam logo o exército. E a sociedade brasileira aparentemente acha que o exército está do lado dela.
Nunca E chega. nesse caso, infelizmente, ela não vai estar. Prova disso foi o 8 de janeiro, que é. Prova disso foi o 8 de janeiro, eles confiaram tanto, entraram no ônibus, achando que ia pra casa. A prova disso foi o Até hoje estão rompimento. presos. A prova disso, maior ainda, foi o rompimento do... Ou seja, como a nossa Constituinte, ela diz o seguinte, que o poder emana do povo, quem foi colocado pelo povo é o Legislativo e o Executivo. O Supremo não é colocado pelo povo, apesar de que indiretamente foram representantes do povo, ou seja, o Judiciário. Então esses três poderes, eles estão ali, um equilibrando o outro. Quando um se sobressai, invade o território do outro, ou seja, que algumas coisas acontecem absurdamente, e nós temos, nessa Constituinte, uma Força Armada ou as Forças Armadas que poderiam intervir e não interviu, ou seja, mostra ainda mais de que eles estão comprometidos Mas também. qualquer movimento das Forças Armadas, ela também tem que ter o aval, por exemplo, do Executivo e Legislativo. Mas o Executivo não teve essa postura, poderia também, ele evitou a questão de, foi um golpe, e por evitar, porque ele também já estava supostamente sabendo que da posição do nosso, na verdade, da elite do Exército Brasileiro, ou seja, corrompidos. Na verdade, a maioria dos generais, uma boa parte dos generais foram colocados durante o governo do PT, ou seja, pelo Lula. Uma boa parte dos que hoje estão lá, né, dos generais de exército, foi colocado no governo do PT. Então, isso aí não é feito à toa, isso aí é feito com objetivos. O objetivo de reter e deprimir e controlar o governo das Forças Armadas. Ou seja, o general vai estar submisso ao nosso, porque fui eu quem indiquei você a classe de general. Porque um general de exército não se indica assim à toa. Tá entendendo? Então, todo mundo quer subir para fazer parte da classe de general de exército. E nem todos os generais podem ir para lá, porque tem as categorias, certo? Então, mas mesmo assim, tem muitos que ainda estão lá, porque foi indicado durante o governo do PT. Então, cara, tu acha que vai se voltar contra? Se o cara tá na mão dos indicadores? Além da regalia, dos privilégios, de todos os super salários, né, que Isso. recebe, infelizmente, a questão da esquematização desse aparato, né, estatal, deixa o povo a mercê. Então, cria-se uma sociedade de cordeiro guiadas por lobos. Isso. Pois é dessa forma. Certo. Só tem uma coisa com relação a Forças Armadas. Tá? Antes de falar sobre isso, só quero dar minhas considerações finais. Dizer que muito obrigado por você estar aqui conosco, estar nos assistindo. Continue nos assistindo, nos apoiando aí com a sua curtida, com o seu comentário, compartilhando, você se inscrevendo, isso nos ajuda muito. E os nossos aqui queridos professores também, fiquem à vontade. Mais uma vez, alegria, satisfação, prazer de estar aqui. E peço a vocês, ouçam, curtam, compartilhem, participem. É muito bom a participação dos ouvintes, porque traz aquilo que a gente precisa, às vezes, nos nortear e trazer um assunto bom para a gente discutir aqui, e que a sociedade, você onde você está precisando ouvir. A gente pode contribuir com isso, e assim como vocês podem contribuir com o nosso conteúdo. Até então é um pouco desesperançoso e até um pouco cético, né? De pessimismo esse tipo de argumentação, porque a sociedade fica vulnerável em relação à falta de apoio em relação às grandes instituições. No entanto, somente através do conhecimento, já que também acreditamos, de certo modo, que existem eleições legítimas, que elege de fato nossos presidentes, então vamos continuar acreditando, abrir a mente para fazer avaliações mais criteriosas em relação aos políticos, aos candidatos, e crer continuamente na fala do von Mises. O Mises, que é o economista que a gente sempre fala uma citação dele, que dizia: políticos mudam e ditaduras caem. Sempre na história, sempre a história se repete, né? E nada que existe hoje é novo. Já foi nos tempos passados. Então é só compartilhar com seus amigos, dar um like e é isso aí.